Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No dia 8 de março de 2023, o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, ele inoportunamente disse que colocou uma peruca loira, se alegou mulher trans, né? No caso de Nicolas para Nicole, né? Ele seria naquele momento, né? E disse e foi discursar no parlamento. Falou um monte de bobagens e veio, né, uma repercussão. E assim, olha, desde que ele foi eleito, pelo menos, já estão querendo caçar a cabeça dele, certo? E assim, se ele continuar desse jeito provocativo, vão acabar conseguindo. Acredito que não será dessa vez que, por exemplo, vão conseguir caçar ele, né? Mas se ele continuar buscando polêmicas em público, provavelmente vão conseguir tirar o mandato dele. Eu penso, né, é que para fazer isso, né, principalmente ele, né, no caso dele, é algo muito complicado. Ele foi o deputado mais votado nas eleições de 2022, com mais de 1.400.000 votos. Ele não tá lá porque ele tá arrastado, como muitos outros políticos, pelo coeficiente eleitoral de outro candidato, certo? Por isso, caçar ele é algo que, digamos assim, em alguma medida causa um vácuo de representatividade, digamos assim. Por quê? Porque, assim, são mais de 1.400.000 eleitores que se veem representados nele, nas ideias dele, na postura dele, em tudo que ele representou, certo? E bom, eu não vou dizer. O que ele fez foi realmente uma retardadice, uma mongolice, né? Não vou dizer que foi uma molecagem, porque ele tá mais perto dos 30 do que dos 18 anos. E também é uma amostra do amadorismo proveniente do bolsonarismo, certo? Dessa gente, dessas pessoas que não tem, digamos assim, digamos que não tenham o menor craquejo político, menor refinamento, a menor capacidade de se expressar, digamos assim, num sentido de falar bem, domina a oratória, a retórica e por aí vai. Não, é um bando de gente que apela para gritarias e lugares comuns, certo? Nicolas Ferreira, falando nisso, ele representa, de certa forma, e que é irônico, pelo fato dele ter sido um deputado mais votado do Brasil, é uma certa contracultura. Porque, assim, hoje é contracultural, por exemplo,
uma pessoa, independente de ser religião ou não, dizer que, por exemplo, quer casar virgem, certo? Seja, por exemplo, para ter essa primeira experiência numa noite especial, né? Na noite de núpcias, independente de religião ou não, por exemplo. Não fazer tatuagens, não ter piercings, por exemplo, também é uma contracultura. Não pintar o cabelo, certo? Um negro que, por exemplo, se recusa não, que não usa dreadlocks, que não quer, não gosta de usar dreadlocks, prefere um cabelo cortadinho, assim, que mais ou menos que nem o meu, né? Assim, não quer parecer um negro pitoresco, também é algo contracultural, certo? E aí ele é considerado um negro de alma branca, certo? Então, assim, né, ele representa algo, uma contracultura. Só que também, isso é também, como ele é bolsonarista, e sinceramente o bolsonarista de maior expressão, e que ainda se mantém fiel ao Bolsonaro, inquestionável perante a postura do capitão, digamos assim, ele não é um conservador de fato, ele é um reacionário. Ele existe como o bolsonarismo, que cresceu e ganhou forma, como uma forma de reacionarismo, tá? E assim, isso mesmo vale pro Olavo de Carvalho, né? Que é muito citado e pouco lido, certo? Ele também não é um escritor conservador, ele é um escritor reacionário, tá? Se não houvesse um predomínio da esquerda no meio acadêmico e posteriormente político, ele não teria muito do que escrever, certo? Tirando, apesar de o que ele escreveu ter sido de algo até uma qualidade muito boa, principalmente para os padrões brasileiros, certo? Mas assim, o bolsonarismo, de fato, se não tivesse tido o PT e principalmente se a Dilma tivesse conseguido se recuperar, tivesse conseguido recuperar o estrago que é na economia que ela causou, a ponto de, por exemplo, evitar o impeachment dela, muito provavelmente o bolsonarismo talvez não existisse, ou não ganhasse a projeção que ganhou, certo? Então, por quê? Porque o bolsonarismo é uma reação, literalmente, aí por isso que eu enfatizo que eles são reacionários ao governo do PT, tá? E aí eles dizem comunismo, blá, 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 um monte de bobagens, certo? Apenas para endossar eles, o discurso deles. Mas, ao fim e ao cabo, é gente que não tem traquejo político, que nem Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara dos Deputados, a ponto de acumular mais uma aposentadoria, além da de militar reformado, né, de capitão reformado, a de deputado, e não sabe, por exemplo, lidar com orçamento. Nunca soube, não aprendeu. Não vou entrar no método de aprovar ou não leis, projetos de leis, porque isso daí, assim, não só é uma questão de também traquejo político que ele não tem, certo? O general que foi porta-voz dele, Carlos Alberto Santa Cruz, disse que ele destruiu a direita e o conservadorismo.
Então, de excluir a direita, eu acho que não. De excluir o conservadorismo, de fato, nem um pouco. Assim, as elites conservadoras brasileiras não vem problema nenhum em se aliar, por exemplo, com o PT em outros partidos de esquerda para preservar seu poder. Entendeu? Certo? Mas o que ele fez pela direita, isso é um mérito que a gente tem que dar para ele, é de ter oxigenado, trazido sangue novo para a política. Certo? Mesmo que aconteça as imbecilidades como chama? Do Nicolas Ferreira. Aquilo que é imbecil. Que nem é uma coisa que é uma prática, não está escrito, mas é um costume. Quando tem-se essas efemérides, por exemplo, o Dia da Mulher, só falam mulheres, fazem discursos só apenas mulheres, de todos os partidos, mas só falam mulheres. E no caso do Dia da Consciência Negra, só falam negros de todos os partidos, certo? E por aí vai. Tá? Se for bancada ruralista, Dia do Agricultor, sei lá o que, os membros da bancada ruralista discursam e o pessoal do MST fica calado ou não vai, né? Coisa que o Nicolas Ferreira simplesmente tocou o foda-se e passou por cima para ir falar bobagem. Certo? E aí me pergunto, cadê a Carla Zambelli, que também foi extremamente bem votada, quase 1 milhão de votos aqui em São Paulo, a segunda deputada federal mais votada, para discursar nesse dia, né? Não tem. Certo? Então, é isso. Nicolas Ferreira é um idiota. Mas é um idiota de muita gente.